Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, e na aula de hoje darei uma revisão inicial, sobre a disciplina Imunologia do Celeste. Nas aulas anteriores, a gente estudou alguns conceitos como MHC, vou falar um pouquinho aqui. MHC, função. Principal função da MHC é apresentar fragmentos de proteínas, peptídeos aos linfócitos T, um tipo de célula de defesa do organismo. Esse peptídeo pode ser derivado de proteínas próprias do corpo ou de proteínas de agentes invasores. MHC, resposta imune. Associação com moléculas de MHC. Esses peptídeos se ligam às moléculas de MHC no retículo endoplasmático. Transporte para a superfície celular. O complexo de MHC peptídeo é peptídeo ou peptídeo. É transportado pela superfície da célula. Os linfócitos T, com receptores específicos para aquele complexo MHC peptídeo, reconhecem a célula e desencadeiam uma resposta imune. Tem dois tipos de MHC até onde se sabe. O de classe 1 está presente em quase todas as células nucleadas, apresentam peptídeos derivados de proteínas intracelulares. São importantes para a apresentação de antígenos virais ou de células tumorais aos linfócitos T, CD8. São os linfócitos considerados citotóxicos, aqueles que liberam substâncias para que matem outras células que precisam ser eliminadas, que induzem, como está dizendo aqui, induzem a morte das células infectadas ou cancerosas. MHC de classe 2, e expressa principalmente as células apresentadoras de antígenos, como macrófagos e células dendríticas, apreciando peptídeos derivados de proteínas extracelulares aos linfócitos TCD4, linfócitos auxiliares, que coordenam a resposta imune. Prosseguindo, importância do MHC da resposta imune. Especificidade da resposta imune. O MHC garante que a resposta imune seja direcionada contra antígenos específicos. Reconhecimento de células próprias e estranhas. Permite ao sistema imune distinguir entre as células próprias, to self, ou células estranhas, que é no self. As células próprias e células infectadas ou tumorais. Tem algumas doenças que são genéticas e que impedem que as células se reconheçam. Vou dar um exemplo aqui bem simples, que é o lúpus. O lúpus tem um erro no MHC que ele acaba atacando as próprias células do corpo e acaba prejudicando uma série de funções. Os órgãos mais prejudicados, no caso do lúpus, são os rins e o fígado, e parte do intestino, tá? Porque essas células não se reconhecem, nosso corpo acaba digerindo, mandando substâncias ou células de defesa para eliminar algumas células do corpo. Algumas partes da pele também podem ser prejudicadas com a ação da MHC. Ativação de diferentes tipos de linfócitos. O MHC de classe 1 e 2 ativam diferentes subtipos de linfócitos 1, desencadeando resposta imune adequada. Olha, uma coisa importantíssima que cai muito em concurso. Como que acontece a rejeição de órgãos e transplantes? Como é que você sabe que um doador é compatível com o outro na hora de transplantar órgãos? É pelo tipo de MHC. MHC entre doador e receptor é fundamental, compatibilidade, no caso. Do MHC entre doador e receptor é fundamental para o sucesso do transplante, pois um MHC diferente pode levar à rejeição do órgão transplantado. Diversidade genética de MHC está associada a diversas doenças, como doenças autoimunes. O sistema imune pode atacar erroneamente as próprias células, causando doenças como diabetes tipo 1 e artrite reumatoide, dentre outras. Suscetibilidade e infecções. Variação do MHC pode influenciar a suscetibilidade de diferentes tipos de infecções. Doenças alérgicas. O MHC pode influenciar a resposta alérgica a determinados alérgenos.
Processamento de antígeno MHC. O processamento de antígenos e a sua apresentação no contexto do complexo de MHC são etapas cruciais para o desenvolvimento da resposta imune. E é através desse mecanismo que o sistema imune reconhece substâncias estranhas como patógenos e inicia uma resposta para combatê-los. O processamento de antígenos consiste na fragmentação de proteínas em pequenos peptídeos, que serão posteriormente apresentados às células T. Esse processo ocorre de forma diferente para antígenos intracelulares e extracelulares e envolve diferentes classes de moléculas de MHC. Duas vias principais de processamento. Antígenos, proteínas sintetizadas no interior da célula, como proteínas virais ou proteínas próprias alteradas, por exemplo, em células tumorais. Nas células tumorais, nós temos como é que o tumor funciona? Cada célula tem um tempo, uma quantidade de vezes que ela pode se reproduzir e gerar outras células. Porém, existem erros genéticos que alteram o tempo, né, a quantidade de vezes que cada célula pode se reproduzir. Suponhamos que a célula da pele ela possa se reproduzir 20 vezes ao longo de uma semana. É um exemplo, tá? Não é exatamente a quantidade. Quando esse erro acontece, erro genético acontece, ela se reproduz 40, se reproduz 80. Então, é formado um aglomerado, né, de células que, quando o sistema imunológico está crescendo, está funcionando de forma ativa, é despertada uma cascata enzimática que encaminha para aquela região onde está desenvolvendo o tumor células de defesa para destruir aquele tumor e impedir que ele cresça. Então, a célula que está desorganizada ou desordenada, ela é bombardeada por uma série de antígenos e esse bombardeamento ele mata a célula errada para que ela não pare, ela pare de se reproduzir e pare de produzir também tumores. Antígenos. Proteínas sintetizadas no interior da célula, como proteínas virais ou proteínas próprias alteradas, por exemplo, em células tumorais. Moléculas de MHC. MHC de classe 1. Processamento. As proteínas são degradadas no proteassoma e os peptídeos resultantes são transportados para o retículo endoplasmático, onde se associa a molécula de MHC de classe 1. Apresentação. O complexo de MHC de classe 1 peptídeo é transportado para a superfície celular, onde será reconhecido por linfócitos CCD8, novamente citotóxicos. As duas vias principais de processamento, via exógena, ou seja, fora da célula, proteínas extracelulares com bactérias, toxinas ou proteínas de outros organismos, moléculas de MHC de classe 2. Processamento. As proteínas são internalizadas pela célula através da fagocitose e pinocitose. Degradadas, fagocitose, para quem não lembra, isso aqui é matéria de sexto ano, mas faz tanto tempo que a gente estudou isso que esquece. Fagocitose é processo de reprodução de células ou de partículas sólidas. Pinocitose, processo de digestão, fagocitose é processo de digestão de partículas sólidas ou partículas sólidas. Pinocitose, partículas líquidas ou partículas menores. Degradadas nos lisossomas e os peptídeos resultantes se associam a moléculas de MHC de classe 2. Apresentação. O complexo de MHC de classe 2 peptídeo é transportado para a superfície celular, onde será reconhecido por linfócitos TCD4, mais auxiliares. Eles se chamam auxiliares porque eles ajudam em uma série de reações. Eles não necessariamente destroem outras células. Eles contribuem. Importância do processamento de antígenos de MHC. Especificidade da resposta imune garante que a resposta imune seja direcionada contra antígenos específicos, evitando reações autoimunes. Ativação de diferentes tipos de linfócitos T. A apresentação de antígenos complexos MHC de classe 1 ou 2 ativa diferentes subtipos de linfócitos T
desencadeando respostas imunes adequadas. Vigilância imunológica permite ao sistema imune identificar e eliminar células infectadas ou tumorais. Fatores que influenciam o processamento de antígenos. Olha só, isso aqui é muito importante. Natureza do antígeno. A estrutura e a composição do antígeno podem influenciar a eficiência do processamento. Tipo celular. Diferentes tipos de células apresentam diferentes capacidades de processamento de antígenos. Molécula coestimuladora. Além do reconhecimento do complexo MHC peptídeo, a presença de moléculas coestimulatórias é essencial para a ativação completa do linfócito T. Estrutura do funcionamento do TCR. O TCR é um heterodímero composto por duas cadeias polipeptídicas, geralmente alfa e beta, embora existam também TCRs gama e sigma. Cada cadeia possui uma região variável de uma região constante. TCR é um tipo de linfócito, tá, gente? Ele tem uma especificidade diferente do linfócito T comum. Reconhecimento. A região variável do TCR é responsável pelo reconhecimento específico de complexo MHC peptídeo. Essa interação é extremamente precisa e garante que a resposta imune seja direcionada quando antígenos específicos. Sinalização. Quando o TCR reconhece os antígenos específicos, ele desencadeia uma cascata de sinalização intracelular que leva à ativação de célula T e ao desenvolvimento de uma resposta imune. Tipos de TCR e suas funções. TCR alfa-beta. A maioria das células T expressa TCR alfa-beta. Essas células são responsáveis pela maior parte da resposta adaptativa, reconhecendo antígenos apresentados por moléculas de MHC de classe 1 e 2. TCR gama-sigma. As células T que expressam TCR gama-sigma são menos numerosas e possuem repertórios de reconhecimento mais limitado. Elas desempenham um papel importante na imunidade inata e podem reconhecer antígenos não processados por MHC. Importância do TCR na resposta imune. A especificidade. O TCR garante que a resposta imune seja direcionada contra antígenos específicos, evitando reações autoimunes. Só um momento. Voltei. Diversidade. A grande diversidade de TCR permite que o sistema imune reconheça uma vasta gama de antígenos. Ativação de células T. O reconhecimento de antígenos pelo TCR é o primeiro passo para a ativação de célula T e desenvolvimento de uma resposta imune efetiva. Vou dar uma pausinha aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês um desenho para facilitar a vocês o entendimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha que interessante esse desenho. MHC de classe 2. Origem do antígeno externo, endocitose de proteína extracelular. Imagine que isso aqui é como se fosse um vírus, tá? Vírus, a maior parte dele é proteína. Ele entra na nossa célula por essa invaginação aqui. Dentro da célula é formado um fagócito. Nesse fagócito são atuadas várias substâncias e essas substâncias aumentam o processamento do antígeno, no caso é o vírus. A biossíntese MHC. Esse vírus vai ser desmontado e esse vírus vai ser associado dentro do retículo plasmático à cadeia a MHC de classe 2. Depois que ele é ligado, ele é externado, exocitado, e esse MHC de classe 2, que ele é picadinho, vamos dizer assim, eles, a grosso modo, eles pegam o vírus, a nossa célula,
pega o vírus ou a bactéria, qualquer micróbio que foi fagocitado, divide em vários pedaços, e esses pedaços formam cada parte de proteína. O nosso corpo aprende como funciona cada parte do corpo desse corpo celular desse micróbio que foi fagocitado e acaba ensinando, botando um sinal, que é um MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2 é excretado junto com essa proteína que foi fagocitada e ele serve para ativar a célula D4, TCD4. Já no MHC de classe 1, a proteína é citolítica, ou seja, é peptídeo com citossol, proteassoma, que é essa estrutura aqui, ó, que vai desmontar o peptídeo, que é o DNA, dentro do retículo plasmático. O MHC se liga a um pedaço desse nucleotídeo e esse nucleotídeo é envolto por uma proteína interna da célula que é exocitado. Quando ele é exocitado, esse MHC ativa a célula CD8. É como se você estivesse entrando na casa de alguém, pego alguma coisa emprestado, e quando você saiu, você entregou para outra pessoa que estava no portão te esperando. Quando você entrou com uma roupa. Quando você saiu, você entrou com outra roupa mais o produto que você foi buscar. Quando você entrega para outra pessoa que está lá fora esperando, essa pessoa aprende automaticamente como funciona aquele produto que você entregou. Então, na próxima vez que ela for na casa de alguém, ela já vai entender como esse produto funciona. É mais ou menos isso. Esse macetinho aqui sempre cai na P. Origem do antígeno. No caso do MHC de classe 1, as proteínas presentes no citoplasma da célula. No caso do MHC de classe 2, proteína internalizada no ambiente extracelular. Célula que apresenta essas moléculas. Todas as células nucleadas apresentam MHC de classe 1. Principalmente células dendríticas, macrófagos e linfócito B apresentam MHC de classe 2. Células T que reconhecem essas moléculas, linfócitos T, CD8. Células que reconhecem essas moléculas, no caso, linfócito T, CD4, reconhecem MHC de classe 2. Enzima responsável pela geração de peptídeo, proteassoma presente no citoplasma da célula. Enzimas presentes no endossoma e lisossoma. Local onde os peptídeos se ligam à fenda de MHC3, MHC, retículo plasmático e endossoma. Voltando aqui a apresentação. TCR doenças. As doenças autoimunes. Em doenças autoimunes, linfócito T pode reconhecer erroneamente antígenos próprios, desencadeando uma resposta imune contra os próprios tecidos. Câncer. As células tumorais podem expressar antígenos que são reconhecidos por linfócitos T. A imunoterapia com célula T pode ser utilizada para estimular o sistema imune e combater o câncer. Transplante. A incompatibilidade entre TCR do doador e do receptor pode levar à rejeição de um órgão transplantado. Etapa da ativação de célula T, isso cai demais. Reconhecimento do antígeno. O receptor de célula T reconhece especificamente um complexo formado por peptídeo antigênico, apresentado por uma molécula de MHC na superfície de uma célula, apresentadora de antígeno. Essa interação é a chave para a ativação da célula T, pois garante que a resposta imune seja direcionada contra antígeno específico. Coestimulação. Além de reconhecimento do antígeno,
são necessários sinais coestimulatórios para a presença da ativação da célula, para a completa ativação da célula T. Moléculas coestimuladoras B7, expressas na ABC, e CD28, expressas na célula T, interagem e fornecem um segundo sinal que garante que a célula T seja ativada apenas quando a presença de um antígeno é confirmada. Sinalização intracelular. A ligação do TCR ao complexo MHC peptídeo é a interação das moléculas coestimulatórias, desencadeia uma cascata de sinalização intracelular na célula T. Essa sinalização leva à ativação de diversos genes, incluindo aqueles que codificam para fatores de transcrição que induzem a proliferação e diferenciação de célula T. Consequências da ativação da célula T. A ativação da célula T leva a diversas consequências importantes. Proliferação. A célula T ativada se divide rapidamente, gerando um grande número de células T filha específica para o antígeno. Diferenciação. As células T filhas se diferenciam em diferentes subtipos, cada um com funções específicas. Consequência da ativação da célula T. Célula T auxiliar, que é chamada de CD4, coordena a resposta imune, ativando outras células imunes, como macrófagos e células B. Célula T citotóxica, ou CD28, destrói células infectadas por vírus ou células tumorais. Célula T de memória, permanece no organismo por longos períodos, permitindo uma resposta imune mais rápida e eficaz em caso de uma reinfecção. Isso aqui, ela é ativada quando você toma vacina. Nós temos células T de memória que aprendem a destruir o patógeno na presença de um antígeno reduzido ou um pedaço do antígeno. Então, quando a gente toma uma vacina, a gente está treinando essas células T a gravar ou a aprender a destruir um possível patógeno. Quando ele entrar no nosso corpo, ela já sabe como matar. Isso aqui é muito importante, preste atenção. A falha na ativação da célula T pode levar a imunossupressão, aumento da suscetibilidade a infecções. As pessoas têm dificuldade para produzir células de defesa com eficiência. Então, se uma pessoa tem muita infecção, é que ela tem um problema na ativação da célula T. Doença autoimune, ataque do sistema imune contra o próprio tecido. Câncer, dificuldade de eliminar células tumorais. É aquilo que eu falei para vocês. Quando o nosso sistema imunológico está fraco, eu li uma pesquisa que dizia que é muito raro o nosso corpo não produzir células alteradas geneticamente. O que significa isso? Todos os dias o nosso corpo produz várias células com alterações genéticas que o nosso sistema imunológico dá conta de destruir. Quando nossas células T não estão ativadas, elas acabam permitindo que esses tumores se desenvolvam. Todo dia, as pessoas, por isso que quando uma pessoa está com tumor em metástase, é sinal de que o sistema imunológico dela está fraco e ele não conteve a disseminação pelo corpo daquele tumor. Por isso que é necessário a gente fazer consulta pelo menos uma vez no ano para que a pessoa saiba fazer um monitoramento, para fazer o exame de sangue, para verificar então, suas taxas sanguíneas. Porém, se você tiver um sintoma, uma dor, por exemplo, a gente está no mês de maio, que é o mês da mulher. Mês de março é mês da mulher, mas falei que mês de maio não. A gente está no mês de maio, mas só que a gente não pode esperar o mês de outubro chegar, que é o mês da prevenção do câncer de mama. A mulher tem que fazer autoexame, tem que observar seu corpo no espelho, tanto mulher quanto homem. Porque qualquer dor, qualquer doença, qualquer inchaço, qualquer coisa fora do comum, por mais de uma semana, você precisa procurar atendimento médico. Porque aquilo ali pode ser um erro da ativação da célula T e seu corpo pode não estar conseguindo eliminar a célula tumoral sozinho.
Em resumo, a ativação da célula T é um processo complexo e altamente regulado que envolve a interação entre TCR, o complexo MHC peptídeo e moléculas coestimulatórias. Esse processo é essencial para que o desencadeamento da resposta imune adaptativa e a proteção do organismo contra patógenos. A ativação da célula B. A ativação da célula B, ou linfócito B, é um processo fundamental para a produção de anticorpos e, consequentemente, para a imunidade oral. Essa resposta imune é crucial para a defesa contra patógenos extracelulares como bactérias e vírus. O que é uma célula B? As células B são linfócitos que se desenvolveram na medula óssea e possuem um papel central na produção de anticorpos. Cada célula B expressa um único tipo de receptor para a célula B, BCR, que reconhece o antígeno específico. Etapa da ativação da célula B. A ativação da célula B ocorre em duas etapas principais. Reconhecimento do antígeno pelo BCR. O antígeno se liga a BCR na célula B, desencadeando uma série de eventos intracelulares. A célula B internaliza o complexo antigênico do antígeno BCR e processa o antígeno apresentando fragmentos dele e sua superfície associadas a moléculas de MHC de classe 2. Etapa de ativação da célula B. Cooperação com célula T auxiliar. A célula B, que apresenta antígeno, interage com a célula T auxiliar, CD4+, específica para o mesmo antígeno. A célula T auxiliar, por sua vez, expressa a molécula coestimulatória e secreta a citocina que ativa a célula B. Consequência da ativação da célula B. A ativação da célula B leva a diversas consequências importantes. Proliferação. A célula B se divide rapidamente, gerando um grande número de células B filhas específicas para o antígeno. Diferenciação. As células B filhas se diferenciam em plasmócitos, que são células especializadas na produção de grandes quantidades de anticorpos. Plasmócitos são células indiferenciadas, tá? Células sanguíneas indiferenciadas. No caso da leucemia, é sinal de que o nosso corpo tem muito plasmócito. E esse plasmócito, ele prejudica o funcionamento de outras células, tá? Consequência, célula B de memória, célula de longa vida que lembra o antígeno e respondem rapidamente a uma nova exposição. Maturação da afinidade. Através de um processo chamado de hipermutação somática, os anticorpos produzidos pelas células B sofrem mutações que podem aumentar a sua afinidade pelo antígeno. A ativação da célula B pode levar a dois tipos principais de resposta humoral. Resposta T dependente. Requer a cooperação de uma célula T auxiliar para a ativação da completa da célula B. É a resposta mais comum e leva à produção de anticorpos de alta afinidade. Resposta T independente. Alguns antígenos, como polissacarídeos e lipídios, podem ativar as células B de forma direta, se há necessidade de uma célula T auxiliar. Essa resposta é menos eficaz e leva à produção de anticorpos de menor afinidade. A ativação de célula B é fundamental para a defesa do organismo contra patógenos extracelulares. Os anticorpos produzidos pelas células B desempenham diversas funções importantes, como neutralização de toxinas e vírus. Os anticorpos se ligam a patógenos e neutralizam sua capacidade de infectar células. Opsonização. Os anticorpos facilitam a fagocitose de patógenos por macrófagos e neutrófilos. Ativação do complemento. Os anticorpos ativam o sistema complemento que contribui para a destruição dos patógenos. O que é opsonização? Você cai todo ano na penúltima. Opsonização é um processo pelo qual o patógeno é marcado para ser fagocitado. Fagocitado é o processo de digestão de células ou de partículas sólidas. Essa marcação é feita por moléculas chamadas de opsoninas.
que se ligam à superfície do patógeno, facilitando o reconhecimento e a ingestão de células fagocitárias, como macrófagos e eutrófagos. Deixa eu ver se tem um desenho aqui para passar para vocês. Deixa eu só procurar aqui e já volto.